E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom, meu Silvio? Hoje vai ser um vídeo diferente do usual. Um vídeo mais pessoal entre eu. Não o Blivai, que posta vídeo de entretenimento aqui e tô sempre tentando fazer vocês rir, mas sim o Pagani mesmo, que precisa desabafar um pouco e talvez encontre algumas pessoas que estejam passando pela mesma coisa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês se culpam por alguma coisa? Qualquer tipo de culpa, seja relacionado ao tempo que vocês passam no TikTok e se culpam por não estar fazendo nada produtivo, seja por ações ruins que vocês fizeram no passado e perseguem vocês até hoje, ou, como no meu caso, por coisas que vocês não fizeram e gerou consequências na sua vida até hoje. Seja qual for esse teu tipo de culpa, pare e pense. Por que essa culpa ainda te persegue? Porque você mesmo ainda não consegue se perdoar. Mesmo que você tente seguir em frente, essa culpa ainda pesa nas suas costas e te corrói por dentro. A vida já cobra o suficiente. Você não precisa ser tão duro com você mesmo. E apesar de eu estar falando disso, serviria de consolo pra mim também ouvir isso de alguém. Enfim, eu vou contar um pouco de onde vem a minha culpa. E caso vocês se identifiquem, acho que meu papel vai estar cumprido aqui. No final de 2022, era o último ano de todos os meus antigos amigos na antiga escola que eu estudava. A escola não tinha ensino médio, e por isso todo mundo ia se separar e ir em diferentes escolas e em diferentes rumos das suas vidas no final daquele ano. Obviamente eu perdi contato com a maioria das pessoas, mas ao menos uma vez, em 2022, olhamos no olho de cada um e dissemos o quanto amávamos um ao outro. Amizade, óbvio. Eu disse que amava todo mundo, todos meus amigos. A sala era muito unida, nós realmente eram muito próximos. A gente era amigo dos professores, dos alunos, dos funcionários. Realmente foi uma época muito boa. Mas eu deixei de falar que amava uma pessoa naquele grupo inteiro. Eu vou chamar ela de Ellie. A Ellie era uma das melhores amigas que eu tinha. Ela tinha um coração muito puro, ela realmente não faria mal uma mosca. Ela era muito boazinha. E eu não disse que amava ela, mas não era porque eu não amava. Eu tinha medo. Um dos meus amigos também, eu chamo ele de D, era o namorado dela. E eu tinha receio de acabar magoando ele ou causando um estranhamento entre eu e ela, se eu falasse que amava ela. E olhando em retrocesso, agora acho que isso não iria acontecer. Mas no fim das contas eu acabei não dizendo do mesmo jeito. No início de 2023, eu e o D a gente entrou na mesma escola. Fizemos novos amigos e tal, amigos de certa forma diferentes, e acabamos nos separando um pouco no começo do ano. Mas ainda saíamos juntos com nossos antigos amigos da nossa antiga escola. E até desabafei com a Ellie em um desses rolês sobre uma menina que eu tava interessado, mas isso não veio ao caso. Conforme o ano foi passando, o nosso antigo grupo de amigos foi mudando um pouco. Algumas brigas foram se instaurando, as pessoas começaram a se estranhar, e algumas pessoas começaram a sair do grupo lentamente. Até que o grupo se separou um pouco, em ramificações. Deu bastante, pra ser honesto. Eu continuei conversando com no máximo 5 das 30 pessoas que eu era amigo antes. Mas eu não tava bem com isso. Amo muito esses amigos que continuaram falando comigo, mas eu me sinto mal por não ter conseguido controlar essa briga. Mas enfim, eu e o D acabamos por fazer os mesmos amigos por volta de abril do ano passado e continuamos no mesmo grupo de amigos. Isso foi muito bom. A gente saiu várias vezes juntos. E a Ellie sempre ia com a gente. Ela era namorada dele e era nossa amiga também, então faria sentido ele chamar ela. A minha amizade com ela nunca se desfez. A gente sempre continuou os amigos próximos que sempre fomos. Mas conforme o ano foi passando, eu comecei a sentir menos confortável em dizer que eu amava os meus amigos. A não ser aqueles que eram extremamente próximos a mim. Esses eu ainda me sinto confortável de dizer e às vezes me sinto na obrigação de dizer de certa forma. Mas eu me sinto mal por não ter dito que amava nenhum deles, desse novo grupo de amigos, por um bom tempo. No fim de 2023, eu tinha feito outro grupo de amigos também. Não tinha largado esse anterior, mas estava em dois grupos de amigos e isso não é ruim, né? Eu
Eu tava muito feliz com todos esses outros amigos que eu fiz e ainda amo muito eles. E comecei 2024 com uma expectativa melhor. Eu queria melhorar mais minhas notas, eu queria ser um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Eu queria melhorar como uma pessoa em geral. Eu queria ser um pouco mais gentil. Nos 3 primeiros meses, tava correndo tudo bem. Até que por volta do meio de março, o D chega em mim e diz que tinha terminado com a Ellie. Eu fiquei um pouco em choque, eles estavam juntos há mais de um ano. Ele me disse que eles tinham brigas recorrentes e acabaram decidindo por terminar, pelo bem dos dois. Eu fiquei preocupado com eles. Eu sei que um relacionamento que é longo desse jeito não é facilmente superado. E imaginei que eles dois ficariam mal com isso, mas que se superariam conforme o tempo passava. E eu acabei por não falar com a Ellie pra saber como ela estava se sentindo e me arrependo bastante disso também. Eu continuei conversando com o D normalmente, apoiando ele, caso ele precisasse de alguma coisa ou pra alguém pra conversar, eu estaria lá. Mas eu também queria que eu tivesse lá pra ela também. E eu não sei por que que eu nunca mandei a mensagem. Eu acho que eu tava só com receio de magoar ele de novo ou enfim. Dia 6 de abril de 2024. Era por volta de 11h30 da manhã, minha mãe me chama pra almoçar no shopping. Eu tava meio relutante em ir, eu queria ficar sozinho em casa, mas eu concordei. Fazia muito tempo que a gente não tinha um almoço família, então seria bom pra gente. A gente foi ao shopping. Durante toda a viagem de carro, eu tava ouvindo uma música. E é uma música que me relaxa. Ao menos era. E perto da entrada do shopping, eu recebi uma mensagem. Se você assiste meus vídeos no TikTok, você vai saber quem são eles. Era o Prank e o Lorenzo. Tu desfoda-se no grupo. É um grupo entre eu e meus 2 melhores amigos daquela antiga escola. E quem mandou a mensagem foi o Lorenzo. Ele simplesmente disse: a Ellie morreu. Eu falei: que Ellie? Ele falou: a do D. Eu, desacreditado, comecei a falar: nossa, então eu sou um astronauta. Né, eu não tava acreditando, eu pensei que fosse trote. Né, pensei que alguém havia ligado pra ele, porque ela era muito nova, ela tinha 16 anos, era atlética, ela não tinha problemas de saúde iminentes. Me pareceu muito estranho quando ele me disse isso a primeira vez. Ele disse: tô falando sério, cara. Ela teve uma parada cardíaca. Ele havia ligado para as outras pessoas, para nossos outros amigos, para confirmar a veracidade dessa informação e, infelizmente, era verdade. Eu fiquei em choque. Tudo em volta de mim acabou por ficar meio paralisado. Eu disse à minha mãe que ela havia morrido e minha mãe ficou meio confusa, pois realmente era muito do nada. Ela não parece acreditar muito no que eu estava dizendo. Chegando ao shopping, entramos nele. Eu disse que precisava caminhar. A música que estava tocando no meu fone continuou repetindo e repetindo. Eu agora caminhava sem rumo, chorando pelo shopping, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar. Eventualmente eu decidi voltar ao restaurante que minha mãe estava, desabando de choro, e ela percebeu que eu estava falando a verdade antes. Eu mal consegui comer naquele dia. Minha irmã depois chegou com o namorado e viu a situação e me confortou. Eu liguei pro meu pai, dizendo tudo e pedi para ele me levar no enterro no dia seguinte. Avisei o máximo dos nossos amigos que eu consegui, nossos antigos amigos, e ao menos isso eu não me arrependo. Todos eles foram no dia seguinte, dia 7 de abril de 2024. Uma péssima noite de sono. Eu mal dormi. Eu acordei quieto, tomei meu café da manhã sem muita fome. Meu pai eventualmente chega na casa da minha mãe e me leva ao funeral. Eu cheguei cedo, era por volta de 10h30, 11 da manhã. Tinha 2 das nossas antigas amigas lá já. Eu abracei elas, disse que sentia muito. E naquele ponto eu não tava chorando ainda. Até ir lá na frente, onde tava
provavelmente a família da Ellie, e ver o caixão. Eu queria me despedir dela uma última vez. Quando eu cheguei lá, era um corpo pálido, um corpo muito mais branco, claramente o sangue já não corria mais. Eu já tinha ido em funeral antes, em 2021. Minha babá, que eu considerava uma mãe, eu já me culpei muito por ela também, mas ao menos eu disse que amava ela uma última vez. Ela era negra, né, essa minha babá. E na hora de vê-la no caixão, parecia mais como ela estivesse dormindo. Mas ao ver a Ellie, aquele corpo pálido, aqueles lábios roxos, sem sangue nenhum, não parecia mais ela. Foi uma das piores visões que eu tive na minha vida inteira, ou talvez até a pior. Eu fiquei em choque, e aí eu comecei a chorar. Fiquei meio tonto com tudo que estava acontecendo. As pessoas foram chegando, fomos conversando e, eventualmente, depois do horário do almoço, o caixão dela passou a ser levado até a sua cova. Fomos atrás o caminho inteiro. Decorei onde estava o túmulo dela, pelo cemitério ser bem perto da minha escola, seria fácil de visitar ela. Eventualmente colocaram ela na cova e começaram a enterrar. Essa foi a última vez que eu vi o rosto dela. E a única vez que eu disse que amava ela. E a culpa por nunca ter dito que amava ela pessoalmente, em momentos felizes, em momentos emocionais, seja qual for o momento, eu optei por nunca dizer. E me arrependo muito disso. Essa culpa ainda pesa nas minhas costas, como se tivesse uma criatura dizendo que eu sou um merda. Um péssimo amigo por nunca ter dito isso. E ainda, essa culpa parece ter razão às vezes. Então, como último recado desse vídeo, eu só peço que você não se culpe. A gente comete erro de vez em quando e tá tudo bem, essas coisas acontecem, nós somos humanos, não somos perfeitos. Você deve entender os seus erros, crescer com eles e nunca mais cometê-los uma outra vez. E sempre que você quiser dizer alguma coisa a alguém, seu pai, pra sua mãe, seus amigos, que você ama eles, que você sente falta deles, que você não aguenta viver sem eles, esse tipo de coisa, clichê, que todo mundo fala, por favor diga. Eu sei que vindo de uma pessoa que você não conhece é algo estranho de se ouvir, mas diga. O amanhã é incerto. Você acha que você vai ter tanto tempo pra dizer e que não precisa se preocupar. Mas não, o tempo é curto. A Ellie tinha 16 anos só. Teve uma parada cardíaca, assim, mais e nem menos, durante a noite. E morreu dormindo. E isso dói muito ainda aqui dentro. Então, quando você sentir essa culpa, pare e pense se você realmente merece se culpar por tudo que você fez. Se você tá vivo até hoje e tá lutando contra esses pensamentos de não ir embora, você é forte o suficiente pra saber que você merece estar aqui. E você merece estar aqui. Então, por favor, se perdoe. Eu amo vocês e tchau.